Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público e que está há 23 anos no ar. Hoje a nossa conversa é com a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça, a presidente Maricler Real e o secretário-geral Adeildo Vila Nova. Vamos lá? Olá, estamos hoje neste programa com a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. Maricler Real, a presidente, e Adeildo, secretário-geral. E estamos iniciando um programa de número 1118, o que significa 23 anos no ar discutindo cidadania e serviço público. É um tempo onde muita coisa aconteceu e nós continuamos aqui nesse debate. Hoje vamos conversar, então, com a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. Começando pela presidente, né, Maricler? Olha, para dizer que, primeiro, boa noite a todas e todos, como sempre é um prazer estar aqui, dizer que nesse número todo de programas, a gente teve muita oportunidade de dar notícia de conquistas, que foram conseguidas com muita luta, e hoje a gente só faz programa gravando como é que nós vamos fazer para perder menos do que nós estamos perdendo, infelizmente. Exatamente. E aí vem a primeira pergunta, o primeiro debate com vocês dois. Né? Nós tivemos um trabalho enorme lá em Brasília, foi meio ano praticamente, todas as semanas em Brasília, para derrotar uma das piores coisas que poderia acontecer, não só com o servidor público, mas com o cidadão brasileiro, que era a reforma administrativa, que mais do que uma reforma administrativa, era uma reforma do Estado brasileiro, passando serviço público para iniciativa privada. Como é que vocês viram essa luta de meio ano e como é que vocês viram essa conquista nossa, embora parcial, porque ela ainda não foi totalmente arquivada? Eu acho que a estratégia que foi tirada pelas centrais, principalmente pela pública, que bancou muito dessas manifestações, foi essencial para a gente ter conseguido, pelo menos, não ter votado no ano passado, e deixando a esperança que, como esse ano é ano eleitoral, e os deputados federais não gostam, né, de, em ano eleitoral, desagradar as suas bases, acho que foi uma conquista maravilhosa. Nós não pudemos estar presentes em Brasília, mas nós assumimos não só as manifestações online, mas com faixas, com bandeiras, para ajudar financeiramente, inclusive, aqueles que tinham disponibilidade de ir. Acho que essa, Gósi, é a forma de luta que hoje nós temos que enfrentar em todos os caminhos. A pandemia não acabou, pelo contrário, né, deu uma reviravolta. Nós não vamos poder fazer reuniões presenciais tão cedo, na minha avaliação, e acho que essas que foram realizadas em Brasília, nós vamos ter que fazer por aqui também. Eu penso, Gósi, que nesse cenário político que a gente está vivendo, essas conquistas que os servidores públicos, né, os trabalhadores de uma forma em geral, né, essas pequenas conquistas que têm encontrado êxito, ela se reveste de uma importância muito grande, né? Porque o que a gente tem visto, né, no quadro geral aí, justamente é o contrário, a repressão, o policiamento, né, a esses movimentos de luta dos trabalhadores, desse quadro político que a gente tem por aí. Então, essas pequenas conquistas, elas se revestem de uma importância fundamental para que a gente não desista da luta, né?
para a gente entender que, por mais difícil que seja, em algum momento a gente vai conseguindo alcançar, seguir, avançar alguns passos, né? Embora em alguns momentos tenhamos que recuar, tenhamos que retroceder um pouco para poder avançar num momento mais adequado. Mas eu vejo como uma grande vitória, né? Não, mesmo não sendo o que a gente queria, o que a gente precisa, o que a gente esperava, mas essa pequena vitória já é de suma importância. Pois é, né? Eu acho que uma grande coisa, e eu queria ouvir sobre isso também, é que nós conseguimos uma união importante dos servidores públicos e das suas entidades no Brasil inteiro, né? Então, estava lá em Brasília diversos estados, diversas entidades, nem todas presentes, né? São Paulo tinha dificuldade de mandar gente para lá com essa pandemia, mas as entidades estavam lá com as suas bandeiras, acompanhando do Estado, e no Estado também, nos estados também aconteceram, né? Grupos que foram ao encontro de deputados exatamente para dizer como era ruim essa reforma administrativa que estava lá para ser votado. Nem sempre bem atendidos, né? Porque teve caso de deputado Não, até a que chamou a polícia. polícia, né? Aí vem a pergunta para vocês. Nós elegemos um deputado para quê? Para ele vir conversar com a gente no momento da nova campanha eleitoral? Ele não tem a obrigação de conversar com a gente, porque ninguém foi lá para bater em deputado. Foi lá para trocar ideias com o deputado. O que vocês acham desse tipo de deputado? E desse tipo que a gente elege? Pois é, eu acho que a gente tinha que prestar. Acho que você fala isso há muitos anos. Não adianta a gente eleger o prefeito, o governador ou o presidente da República, que seja uma pessoa que tenha um programa de governo bom, se a gente elege um legislativo que é contra o servidor e contra a população. Porque, para fazer essa reforma do serviço público, vai atingir a população das periferias, a população mais vulnerável, de forma mais contundente. E um deputado desse, a gente não pode deixar eleger, não é nem eleger. A gente não pode se omitir de explicar para a população quem é esse deputado. Então, nós temos que nos empenhar de forma assim, vigorosa nas campanhas para deputado estadual, federal, para senador. É muito importante isso. Pois é. A importância dessa eleição parlamentar é exatamente evitar o que aconteceu em Brasília, por exemplo. Você tem um centrão que apoia um determinado presidente da Câmara Federal, esse presidente se coloca como alguém acima de quaisquer debates, né? Então, não podemos. Olha, por exemplo, a questão da PEC 32, quando a gente já ia derrotá-la na comissão especial, e o presidente da Câmara tinha esse poder, tirou 8 deputados que votariam contra a reforma e colocou 8 deputados do Partido Novo exatamente para passar na comissão. Passou, mas aí vai para o plenário, a gente conseguiu derrubar no plenário. O plenário ele não tem esse poder. Mas eu acho que esses poderes que acabam ficando na mão deles é exatamente em razão de ter um centrão, por exemplo. É em razão de ter um núcleo que pensa mais em si do que no país. E isso acontece em São Paulo, né? Nós temos 50 deputados que o tempo inteiro votou contra o serviço público e contra os servidores em São Paulo. Como fazer isso chegar nos servidores públicos que, às vezes, a gente percebe que ele não tem tanta consciência disso e dele para a população em geral, né? Como votar em quem nos vai representar? Eu acho que dos canais que a gente tem para usar é a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público.
é uma frente que reúne um número razoável de entidades de servidores públicos do Estado, e, como a Deildo falou, a gente atende a população, além da gente estar, apesar de que uma parcela ainda está em home office, né? Mas nós temos um número significativo que já está no trabalho presencial, principalmente a educação e a saúde agora, que vai voltar em peso. Nós ainda no TJ não temos ideia de como vai fazer, mas nós temos que chegar no nosso colega de trabalho e temos que chegar na população que a gente atende. Isso é uma coisa que nós já aprendemos na faculdade, né, Adeildo? Para a gente transformar o mundo, você teve uma época que você dizia para a população, olha, você tem esse direito. Depois a gente aprendeu que a gente tinha que dizer, olha, este direito você não tem, porque você não está organizado para lutar. Exato. Então, eu acho que é isso. É isso. A gente tem que voltar a conversar com a população que a gente atende, seja em que nível for, no tribunal, na saúde, na educação, na segurança, em todos principalmente as universidades, né? Tem que formar já começar a formar. Se você conseguir falar para cada estudante, levar para a sua casa o debate de qual é o papel do deputado, e sem perguntar à população em quem você votou há 4 anos. A maioria nem lembra em quem votou, porque as pessoas não dão a importância devida à atuação do parlamentar. Eu acho que esse é um dos caminhos. Como trilhar esse caminho, Adeildo? Eu penso que um pouco a Mariclé já adiantou, né? Eu acho que, além da Frente Paulista, a gente tem aí vários coletivos, né? Inclusive coletivos de trabalhadores, né? Também, que discutem algumas questões com relação à política e à representação política. Pensar a representação política é pensar também quem somos, né? Por que a gente, em determinados momentos, elegem determinadas pessoas, né? E é isso, muitas vezes a gente pensa que a conscientização ela está nas grandes massas, mas também, com o nosso colega que senta na nossa mesa, por exemplo, do lado da nossa mesa, é importante que a gente faça essas discussões, né? Porque muitas vezes esses colegas são pessoas que acabam não contribuindo para esse avanço, né, na luta pelos direitos, porque se acomodou ou porque entende a sociedade de uma outra forma, porque entende que o que ele já tem já é o suficiente, mas a gente precisa sair desse lugar egóico, né? Sair desse lugar individual e pensar no coletivo, porque não é porque eu tenho algumas condições melhores de trabalho ou disso ou daquilo, que a população inteira está, né? Então, a gente tem que pensar que, enquanto não houver liberdade para todos, enquanto não houver comida para todos, enquanto não houver educação para todos, não vai ter para ninguém, né? Então, eu preciso pensar nessa coletividade, né, dessa forma, porque senão a gente se coloca no lugar individual, no lugar de privilégio, e que a maioria da população, infelizmente, não tem acesso a essas coisas que a gente tem. Então, é pensar numa mobilização micro e macro, né? Numa perspectiva micro e macro também, para a gente não negligenciar de alguma forma ou não deixar de fora tantas iniciativas aí pequenas, mas de uma profundidade, né, de um alcance muito grande. Além de nós, veja bem, a Pública chegou a fazer, na eleição para vereadores, algumas entrevistas, né? Acho que é importante a gente conseguir dizer para as pessoas o seguinte: esse candidato, por que ele é candidato? Ele veio de onde? Entendeu? Como é que ele surgiu? Qual a base dele? Né? Exatamente. Qual é a base? Como é que ele trabalha a coletividade dele? O que ele representa para essa coletividade? O que ele espera
em troca para essa coletividade. E hoje, mais do que isso, né? Nós temos aqueles deputados que nós estamos denunciando. Ora, um deputado que aceitou tudo que o governador Dória fez aqui em São Paulo, votou contra os servidores, um crime contra os aposentados e pensionistas, retirando o dinheiro que ele tinha para comprar o remédio. Como é que nós podemos trabalhar essa denúncia, né? Isso é muito importante, vocês não acham? Eu acho. Eu acho. E eu acho que, assim, os aposentados conseguiu, pelo menos uma parcela significativa, se organizar e pressionar, principalmente via as redes sociais, fazendo pressão para que o PDL 22, por exemplo, fosse votado. A gente não pode esquecer que, quando o Dória mandou o projeto que ia o nosso contribuição previdenciária passava de 11% para 14%, e a Janaína Pascoal sugeriu que fosse escalonado até 16%, o Dória ficou feliz e prometeu que não iria piorar a situação. Meses depois, ele solta um decreto dizendo que não seria mais a partir da base do valor do teto do INSS, que seria o desconto, mas que para os aposentados iria a partir de um salário mínimo, ou seja, o servidor que ganha R$ 1.200, R$ 1.500 está pagando de 11, começa com 11 e aí vai aumentando. E isso é uma coisa que o próprio governador quebrou a palavra que ele tinha dado. Por esta única razão, uma parcela significativa dos deputados estaduais acredito que votarão a favor do PDL 22 se ele for colocado em votação. Mas aí nós temos o presidente da Lespe, o Carlão Pignatari, que põe na gaveta. Aí, a hora que está pronto para votar, faz um adendo, e aí volta para as comissões todas, uma questão que não tem nada a ver com o projeto. Né? Então, assim, a gente vê que a base do governo tem número suficiente para assim, pisotear não só os servidores, mas pisotear a população também que é atendida pelos serviços públicos. Eu acho que nós temos que, assim que abrir a Assembleia Legislativa, o mês que vem, fevereiro, começar a fazer alguma coisa parecida com o que foi feito em Brasília. Essa é uma coisa que eu tenho colocado e queria ouvi-los também, viu, Adeildo? Em Brasília, o que nós fizemos? Um plantão. Terça, quarta e quinta, lá estávamos nós bradando lá na frente do anexo 2 da Câmara, criando coisas para trazer à imprensa. Por que nós não fazemos isso aqui na Assembleia Legislativa? Por que não fazemos no IANSP? Por que não fazemos no SPPrev? Por que não fazemos no TJ? O que vocês acham dessa questão de termos plantões das entidades e, se possível, levando também servidores? Olha, nós não só apoiamos, como hoje de tarde nós vamos sentar para ver uma data, para fazer uma reunião com a nossa categoria, porque eu quero saber quantos eu tenho para ir em cada lugar, porque nós não vamos levar essa ideia se a gente tiver 2, 3. Mas a gente sabe que a nossa categoria, apesar de nós sermos um número muito pequeno, nós temos uma participação bastante efetiva. Então, nós estamos confiantes que nós vamos ter representantes da nossa associação em todos esses plantões aí, que nós não só apoiamos, como nós vamos ajudar a organizar, com certeza. É isso, né? Imagina só a gente fazendo um maior furdúncio na porta do Palácio, ou na Lespe, ou no IANSP, sabe? Acho que vai ser excelente.
Exatamente. Eu também, a associação está aí empenhada mesmo em apoiar esse tipo de iniciativa. Eu acho que são iniciativas super importantes, né? A associação, a ASP-TJSP, ela está na secretaria da comissão mista do IANSP lá na Baixada Santista, e este grupo tem realizado algumas intervenções na porta do CEAMA, lá em Santos, né? Para justamente questionando, né? Alguns fechamentos de unidades, né? De laboratórios, de hospitais que atendiam a população, mas também cobrando do governador Dória que ele pague a sua parte na contribuição, né? Porque essa é uma luta antiga do IANSP, né? Porque os trabalhadores e trabalhadoras contribuem com a sua parte, mas o governo do estado simplesmente ignora 4 mil, no ano passado, 4 mil. Ignora a sua obrigação. Então, esse tipo de manifestações, elas tendo a adesão, né, dos colegas que trabalham, os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nos diversos setores do TJ, elas são fundamentais para exercer uma pressão, né, junto a esses órgãos que são responsáveis, né? Um dilema deles, por exemplo, que a gente tem recebido muito questionamento, muito pedido de orientação não consigo mais pagar o IANSP e o plano de saúde. O que a associação orienta? Qual eu abro mão? Porque se eu saio do IANSP, depois eu não posso voltar. E hoje eu consigo, se eu sair do IANSP, talvez eu consiga continuar no plano de saúde. Mas se eu sair, se daqui 2 anos o plano de saúde ficar inviável, eu vou ficar sem nenhuma assistência. E aí um dilema, né? E aí eu quero falar uma coisa que nós ficamos sabendo hoje que nós estamos gravando, que é quinta-feira, para quem vai assistir domingo, não achar que a notícia veio no domingo. Quando o doutor Pereira Calças era presidente, a gente sabia que no fundo especial, que é de onde saem os valores para os auxílios, já tinha o suficiente no governo do Pereira Calças, R$ 800 por servidor de auxílio saúde. Nessa época, era só o servidor que tinha direito. Aí, ele não deu nada. Aí o CNJ disse que servidores e magistrados poderiam receber até 10% do salário base dos magistrados, que está em 28 mil, portanto, 2.800. O TJ de São Paulo está pagando para quem não precisa, né? Porque recebe no mínimo 28, o terço de 40 mil, né? Pagando 2.800 para os magistrados, e para os servidores saiu hoje um reajuste de R$ 34, vai de 330 e pouco para R$ 370. Na verdade, não paga nem metade do que a gente aposentado está pagando de IANS, não paga. Não paga sequer a medicação do mês. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, eu disse que com esse dinheiro eu vou comprar uma cartelinha de AS infantil que eu tomo diariamente para afinar o sangue, né? Eu acho uma afronta, eu acho um abuso. Eu fico assim enlouquecida de saber que nós estamos com cerca de 35% de defasagem salarial, que a verba do fundo aumentou consideravelmente, que a gente poderia estar recebendo em torno de 1.000, 1.200 por pessoa, no mínimo, e numa canetada magnânima, o atual presidente do TJ dá R$ 34 de reajuste. Pois no é. auxílio saúde. Nós estamos já praticamente no final do programa,
você tocou no tribunal, nós vamos ter um programa depois, vou chamá-los de novo, com outras entidades, para falarmos exatamente do Tribunal de Justiça, pelas injustiças do Tribunal de Justiça e a necessidade dos servidores do Tribunal de Justiça se unirem, ao invés de jogar toda a sua raiva contra a sua entidade, se associar, participar da entidade, porque a raiva tem que ser não contra a instituição Tribunal de Justiça, mas contra a cúpula do tribunal, que trata os servidores dizendo que ele é muito importante, mas nada faz para que essa importância do TJ. Nós somos o pilar. Né? Nós somos o pilar, segundo o TJ. Parabéns, vocês são importantes. Mas eu não vou dar nada além do meu muito obrigado. Tá bom, nós temos 15 segundos para você e para o Adeildo se despedir. Com você, Maricler. Obrigada, Gózia. É sempre um prazer imenso estar aqui e dizer para os servidores e as servidoras, não só do TJ, mas de qualquer uma das categorias, venha para a luta. Se a gente não estiver unido, nós vamos ser pisoteados de todos os lados. Seus 15 segundos, Adeildo. Eu também quero agradecer a participação e dizer que é um prazer poder falar aqui, poder trazer algumas contribuições para os telespectadores, as pessoas que estão assistindo pela internet. E é isso, é convocar a população, convocar os trabalhadores e trabalhadoras para que nas suas bases lutem, se organizem coletivamente, porque a luta fica mais forte. Sozinho a gente não consegue muita coisa. Então, vamos nos coletivizar, nos juntar, nos organizar para a gente buscar nossos direitos. Eu queria, se possível, dedicar esse programa para o Zé Carlos Galbiati. Vai ser o primeiro domingo da minha vida que ele não vai compartilhar o link grande do lutador que nos deixou. Mas está lá de cima nos olhando. Lá. Obrigada. Gente, sucesso para a ASPT, a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. E vamos à luta, unidos. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que você pode assistir todos os domingos, às 21 horas, com reprise aos sábados, a partir das 15 horas. Então, não perca, venha ouvir o que temos a dizer. Venha ouvir sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.